Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre aula nota 10. 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência, do Doug Lemov, editora da Boa Prosa e Fundação Lema. Fundação Lema, que é a fundação que financiou a Tabata Amaral. E ela é uma das aplicadoras desse programa do Doug Lemov, da aula nota 10, das escolas charter, inclusive lá nos Estados Unidos. Vamos conhecer um pouquinho, né, dessa obra da aula nota 10. Então a lição: não existe conteúdo chato. Nas mãos de um professor talentoso que acha um jeito de chegar até você, qualquer conteúdo se torna estimulante, interessante e inspirador. Mesmo quando nós, como professores, duvidamos que sejamos capazes de fazer isso acontecer. Às vezes essa dúvida nos põe em risco de minar a aula, quando a gente dilui o conteúdo ou se desculpa por ensinar esse tópico. Há 4 situações em que nos arriscamos a pedir desculpas por ensinar. A primeira é acreditar que vai ser chato. Pedir desculpas é dizer: gente, eu sei que isso é chato, mas vamos tentar. O mesmo pode ser que vocês não achem isso nada interessante. Pense um pouco sobre essa presunção de que seus alunos vão achar alguma coisa chata, só porque ela é genuinamente desinteressante para você. Milhares de contadores adoram o seu trabalho e acham que é fascinante, independentemente de alguém achar de antemão que eles iam gostar ou não. Alguém soube acordá-los para as poucas alegrias da contabilidade. Todo ano, milhares de alunos orgulham-se e alegram-se ao estudar gramática. Acreditar que um conteúdo é chato acaba por tornar o assunto chato mesmo. Há professores que constroem aulas excelentes, estimulantes e animadas com algum assunto que outro professor considera chatíssimo. Nossa obrigação é achar um jeito de tornar envolvente tudo o que ensinamos e nunca pressupor que os alunos são incapazes de apreciar o que não seja instantaneamente cativante. Fazer isso só mostra a falta de fé no poder da educação. Acreditar que um conteúdo é chato acaba por tornar o conteúdo chato mesmo. Então essa é a dica. Lavar as mãos. Um professor que atribui o aparecimento de certos conteúdos em sua classe a alguma entidade externa, à diretoria da escola, à secretaria de educação ou a algum eles abstrato, está lavando as mãos e diz o seguinte: esse material cai na prova, então temos de aprender. Ou eles dizem que temos que ler isso, então se está na prova, então é provavelmente parte do currículo. Essa é uma descrição simplista de currículo. Um jeito melhor de lidar com o assunto é reconhecer que deve haver alguma razão para o conteúdo chato, entre aspas, ser parte do currículo. E começar por uma reflexão sobre a lógica por trás dessa inclusão. Se está lá é porque é importante. E também, se alguém estudou, é porque alguém encontrou graça naquilo. E é possível isso de forma livre. Qualquer um pode fazer isso desde que tenha vontade e disponibilidade. Desde que se abra. Eu no começo odiava, eu sempre gostei muito de ler, mas odiava uma série de matérias. As matérias de escola eu odiava praticamente todas. Eu gostava de ler coisas aleatórias fora da escola. Não que a escola mandava eu estudar e ler. Hoje eu adoro as coisas que a escola ensina. Tanto que eu tenho muitos livros aqui didáticos. Inclusive, uso eles para desenvolver meu conhecimento. Tem muita coisa interessante neles que na época eu não conseguia compreender. Não sei se por conta de incompetência dos meus professores, acredito que não, muito mais por falta de vontade minha, mas também por eles não terem me conquistado na época para isso. Mas é possível assim. Então, William Wordsworth foi um poeta romântico do século XIX. Tornar acessível. Tornar o material acessível é aceitável, até preferível, quando ajuda a conectar os alunos a um rigoroso conteúdo acadêmico. Não é tão bom quando dilui o conteúdo ou afrouxa os padrões de qualidade. É bom usar música contemporânea para introduzir a ideia do soneto. Não é bom substituir sonetos por música contemporânea nas aulas de poesia. Então a gente tem que ir nos clássicos, direto neles, mesmo que seja duro e árduo, mas também pode ser prazeroso. Há um misto de prazer e dificuldade, né? e dor também na questão do conhecimento. Eu não compartilho da tese do Rubem Alves, que dizia que o prazer é só algo gostoso, prazeroso, nem também de outros que dizem que é algo doloroso, mas que você deve passar para você alcançar a glória. Eu acredito que é um misto, é possível você ter prazer e ao mesmo tempo, às vezes, preguiça e dor, e ter que lutar contra um conteúdo, mas é preciso ser feito. Em vez de desculpar-se pelo conteúdo, tente as seguintes alternativas. Este material é legal porque é um desafio. Muita gente só consegue entender isso na faculdade, mas vocês vão entender agora.
Legal, né? Vamos entender antecipadamente. Isso vai ajudar muito vocês a dar certo na vida. Por exemplo, a entender a gramática. É fundamental para escrever bem saber gramática. E eu não valorizava isso e hoje busco incessantemente ler gramática para melhorar a minha escrita. Então tento melhorar de todas as formas, além da leitura, também estudando a gramática, a forma correta de escrever. Isso fica cada vez mais interessante à medida que vocês vão entendendo melhor. À medida que a gente vai entendendo também, as coisas vão se tornando cada vez mais interessantes. A gente não entende nada de fato, que merda é essa? Né? Nós vamos nos divertir fazendo isso. É possível se divertir, mas é possível, também vai ser doloroso, vai ser um misto de dor e prazer. Muita gente tem medo disso. Quando vocês entenderem, saberão mais do que a maioria dos adultos. Então, ao saber algumas coisas, você vai saber muito mais do que muita gente. E você vai se colocar acima de muita gente em vários aspectos, quando você busca e adquire conhecimento. Tem uma grande história por trás disso, sempre tem uma história. E eu aprendi isso. Eu comecei a estudar a história da matemática, a história da química, a história da física, que são as histórias sobre os grandes físicos, químicos, matemáticos, porque eu odiava essas ciências em si mesma, com aquele monte de fórmulas que tinha que decorar, aquele monte de conta. Aí quando você vai conhecendo a história dos criadores daquelas teorias, daquelas fórmulas, você vai vendo quão fascinante é. É muito massa, velho. É muito interessante. O conhecimento é algo transformador. E o Brasil ainda não entendeu isso, por isso que nós estamos nessa condição de atrasados. O Bacon disse, Francis Bacon disse lá no início da modernidade, saber é poder. E quanto mais conhecimento, mais ciência, mais tecnologia, mais avançado, mais rico nós nos tornaremos. Enquanto não valorizarmos o conhecimento, não teremos poder, seja ele econômico, político, diante do mundo. O Brasil precisa de uma transformação. Tem muita gente fazendo isso, mas muitas vezes fazendo de forma equivocada. O Olavo de Carvalho, por exemplo, tem feito isso. Insistido e encorajado aos seus alunos a estudarem literatura clássica, a estudarem filosofia. Isso é muito importante, isso é fundamental. O problema é que está instrumentalizando esse conhecimento a favor de um projeto de poder, que é esse projeto que está aí com o Bolsonaro, com o Trump. Não, não é para isso. Não é esse tipo de poder. É um poder muito maior do que esse. É um poder da ciência, é um poder da tecnologia, é um poder de nos libertar dessas amarras, nos libertar desse pensamento fechado, habitolado, que fica defendendo e tendo político de estimação, disseram que não tinha, mas agora tem, e estão defendendo com unhas e dentes. Moro, Guedes, o próprio Bolsonaro, a família Bolsonaro de forma geral, com um monte de indícios aí que eles estão fazendo merda. Não se apega aos políticos, não se apega à ideologia, se apega ao conhecimento. E leia de tudo, dos dois lados, da esquerda, da direita, de cima e de baixo, de tudo. Para que você não se apegue e não se prenda a nenhuma dessas coisas. Porque isso limita o nosso saber, limitando o nosso conhecimento, limitando também o nosso poder de agir sobre a realidade e de transformar o nosso país. O conteúdo é uma das coisas mais vulneráveis a presunções e estereótipos. O que acontece, por exemplo, se a gente presume que os alunos não vão apreciar livros escritos por autores de outras etnias? Mais especificamente, o que significa se a gente presume esse tipo de coisa sobre alunos que pertencem a minorias? Será que achamos que grandes romances atravessam fronteiras só para algumas crianças? Pense na descrição do escritor Ernest Gaines sobre os autores que o inspiraram a escrever. Ernest escreveu alguns dos romances mais elogiados do século XX, entre eles a Autobiography of Miss Jane Pittman, A Lesson Before Dying e A Gathering of Old Men. As obras de Ernest Gaines, reputado autor negro estadunidense, nascido em 1963, não foram traduzidas para o português. Por quê? São obras muito importantes, sabe por que não foi traduzida? Esse autor negro, né, importante aí da literatura norte-americana, por que não foi traduzido para o português? Tantos autores foram, por que eles não? Ele cresceu pobre na área rural do estado de Louisiana, no sul dos Estados Unidos, na mesma terra que sua família vinha cultivando há gerações. Era o mais velho de 12 irmãos e foi criado pela tia. O tipo de criança a quem alguém poderia atribuir uma visão limitada do mundo, provavelmente sem perguntar, e a quem raros professores prescreveriam uma dieta de romances russos do século XIX. Mas Ernest recorda, minhas primeiras influências foram escritores russos como Tolstói, Turgenev, Chekhov. Acho que também fui influenciado pela tragédia grega, mas não por Ellison ou qualquer outro autor negro.
Muito cedo eu soube o que eu queria escrever. Eu só precisava encontrar um jeito de fazer o que eu queria. E os escritores que citei me mostraram o caminho. Preciso dizer que adoro Ralph Ellison. Ralph Ellison foi novelista, crítico literário, pesquisador e escritor nos Estados Unidos, que viveu entre 1914 e 1994. Tanto quanto Ernest Gaines. E que não estou sugerindo, não conheci nenhum dos dois, estou conhecendo aqui agora, falando para vocês. E que não estou sugerindo que não ensinemos o trabalho dele. A todos os alunos, por sinal. Mas imagina a perda para Ernest e para todos nós se o professor que colocou Tolstói nas mãos dele pela primeira vez, transformando em labareda a faísca do gênio, tivesse olhado para a cor da pele dele e presumido que ele não se interessaria por nada tão alheio à sua condição. Imagina se isso tivesse acontecido. Imagina se o nosso Machado de Assis, um negro também, o maior escritor da língua portuguesa brasileira, se não tivesse entrado em contato com todos esses escritores clássicos que o inspiraram e que fizeram com que a sua imaginação fértil e genial pudesse fazer todas as obras que ele fez. Então é isso aí. Fica o recado. Aula nota 10, 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência do Douglas Lemov. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, bibs, e até a próxima.